Existe uma conversa na praça sobre se Pablo Marçal deveria ser excluído dos debates eleitorais. Quem pôs esse argumento com mais verve por aí foi o jornalista Leão Serva em um artigo na Folha de São Paulo. Leão é diretor de jornalismo internacional da TV Cultura e foi moderador do debate em que rolou aquela cadeirada. Ele também foi entrevistado pela editora-chefe do Meio, Flávia Tavares, no Conversas de ontem. Vale muito a pena assistir essa entrevista, tá? É uma aula sobre debate, sobre política e sobre o que mudou nos últimos tempos. E o Leão tá certo, mudou muita coisa. O argumento dele se resume bem na frase que abre o seu artigo na Folha. Dado o conhecimento que temos hoje, se Adolf Hitler fosse candidato a um cargo de governo, deveríamos convidá-lo para um debate? A pegada do Leão é a seguinte: a gente deve dar espaços em debates para candidatos que ameaçam a democracia? Ele cita Hitler porque é um exemplo mesmo poderoso, né? Cita também Trump e Bolsonaro. Líderes autoritários podem usar o sistema democrático para depois enfraquecê-lo. Ao dar palco a políticos assim, a imprensa pode também estar os legitimando, tratando como se fossem normais. Eu discordo do argumento do Leão. Talvez concorde com a conclusão. Pois é, esse é um ponto de partida onde eu quero compartilhar com vocês uma dúvida. Estamos perante um problema novo e é importante a gente processar as informações que temos para compreender esse problema novo. Mas vamos começar pelo argumento. Eu discordo por alguns motivos e o primeiro é o exemplo de Adolf Hitler. Pablo Marçal não é nazista, não é sequer fascista. Pablo é um reacionário. Todo fascista é reacionário, mas nem todo reacionário é fascista. O discurso de Marçal não tem alguns dos elementos fundamentais do fascismo. Eu estou usando aqui a definição do Robert Paxson, um historiador americano que é também o meu favorito para tratar de fascismo. O primeiro elemento que o Paxson cita de fascismo é um nacionalismo pesado. O país está acima de tudo, inclusive de cada pessoa individualmente. Há também um apelo ao que o país foi no passado e deixou de ser. É um passado inventado, glorioso, fantasioso, mas isso está na essência do ideal fascista, esse culto ao passado. E aí vem um discurso pesado contra minorias. Percebe que esses três elementos sempre estiveram no discurso de Jair Bolsonaro, sempre. O desprezo por minorias, uma nostalgia exacerbada com o Brasil que ele imagina ter existido, e essa coisa Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Isso é fascista. Tem outros elementos, tá? Esses ritos de masculinidade violenta, por exemplo, tipo os desfiles de moto e tudo mais, o Marçal traz isso, como o Bolsonaro traz. Mas não traz os outros, e por isso mesmo não pode ser configurado como fascista. O exemplo do Hitler traz sempre essa carga pesada, porque imediatamente ele acompanha essas duas palavras, fascista, nazista. E aí vira um pouco discutir se precisamos nos defender do bicho-papão. De qualquer forma, independentemente do exemplo do Hitler, o ponto real do Leão é outro. Não é se vamos virar a Alemanha nazista, é se vamos perder a democracia. E aí esse é um debate mais complicado. Pablo Marçal é uma ameaça à democracia? Em que momento e com base em que critérios decidimos se um candidato é uma ameaça à democracia? Jair Bolsonaro passou a carreira política defendendo a ditadura militar, defendendo a tortura, defendendo o AI-5, discursava em campanha para presidente, isso em 2018, dizendo que era preciso levar para a ponta da praia quem fosse de esquerda, matar, eliminar a oposição. Donald Trump incitou a invasão do Capitólio quando os senadores estavam homologando a eleição de Joe Biden. Atacou a credibilidade do sistema eleitoral americano. O Projeto 2025, sobre o qual a gente ainda precisa falar em algum momento, é um programa de governo público que, em essência, explica que medidas tomar ao chegar à Casa Branca para dissolver a democracia americana. Meu ponto aqui é o seguinte: o discurso de Jair Bolsonaro e o discurso de Donald Trump são discursos antidemocráticos. Concretamente antidemocráticos. O discurso político de Pablo Marçal não é tão claramente antidemocrático. O discurso é reacionário, sim. Mas se você quer fazer mudanças na sociedade que promovam comportamentos ultraconservadores, e se para isso você eleger parlamentares, construir um movimento político, convencer as pessoas, bem, aí você é um reacionário democrata. O ônus de impedir o retrocesso é dos democratas não reacionários. Isso está dentro do jogo eleitoral. Sei que não é muito popular dizer isso, tá? Mas não está claro que Pablo Marçal seja uma ameaça ao regime democrático da mesma forma que Trump e Bolsonaro são. Agora, se isso aqui está fazendo parecer que discordo do Leão, bem, eu não sei se eu discordo dele. Pablo me parece um bicho diferente e há uma sutileza importante aqui. Não está claro que ele é uma ameaça ao regime democrático.
mas ele é obviamente uma ameaça aos ritos da democracia. Todo mundo que o acompanhou ao vivo ali durante os debates diz rigorosamente a mesma coisa. Ele e seus assessores já chegam no estúdio causando, já chegam incitando, já chegam provocando, já chegam prontos para a briga. São bullies. Eles não querem que o debate aconteça, eles não querem que o debate repercuta, eles não acreditam em debate, eles hackeiam o processo, querem trapacear, querem construir um episódio qualquer de forma que ninguém fale do debate no dia seguinte. A estratégia de Pablo Marçal, de certa forma, é calar o debate. É fazer com que ele, o Pablo, para o bem ou para o mal, seja o assunto do dia seguinte e que tudo que foi discutido no debate seja anulado, apagado. É, de certa forma, uma tática de censura. Porque no mundo digital, a maneira de censurar uma ideia não é calando. É criando tanto ruído em volta que a informação se perde. A especialidade do Pablo é essa, criar tanto ruído que a informação se perde. E esse é um problema para o qual não temos solução clara. O que fazer com um candidato que chega num debate para explodir o debate? Um candidato que não acredita em debater ideias, que quer construir uma distração para que a sociedade ignore o debate. E mais do que isso, um candidato que domina suficientemente as técnicas de comunicação digital e consegue fazer isso, consegue, em essência, trapacear a ponto de calar todos os seus adversários. Ele faz uma cortina de fumaça que leva o debate a ser ignorado. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Amanhã, quinta-feira, às 18 horas, você tem um encontro marcado com o ambientalista Sérgio Bessermann e comigo. Nós vamos conversar sobre o tema do momento, o aquecimento global, as mudanças climáticas, em uma aula inaugural do curso que o Sérgio vai dar sobre esse tema. No curso Crise Climática, História do Século XXI, Sérgio Bessermann vai mostrar como chegamos até aqui, o que pode vir por aí e o que precisa ser feito para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Ó, não perca, siga o link na descrição do programa para se cadastrar. E esse é o ponto de partida. Ainda há 2 debates previstos na disputa pela Prefeitura de São Paulo. No sábado, os candidatos se encontram na TV Record. E na semana que vem, na quinta, 3 de outubro, vai acontecer o último e tradicional debate da TV Globo. Olha, nós já fizemos muitas vezes na democracia brasileira debates em que nem todos os candidatos estavam convidados. É porque não dá. Tem eleição que tem um monte de candidato e muitos são folclóricos, os Enéas, os padres Kelmans da vida, gente que não tem qualquer chance de chegar ao segundo turno. Aí, se você enche o palco com essas figuras, os candidatos que o eleitorado realmente deseja ouvir têm pouco tempo para falar. Porque um debate é isso, né? É dar uma oportunidade à sociedade para fazer uma avaliação generalizada dos candidatos. Ouvir suas propostas, por exemplo, mas não só. Avaliar a capacidade de responderem a perguntas difíceis, coisa que um chefe de executivo tem de fazer toda hora. Ver como agem sob pressão. Num bom debate tem um monte de coisa que é possível avaliar. Então, em alguns momentos, sim, se decidiu excluir candidatos para que o debate fosse mais representativo, para que o debate pusesse na frente dos eleitores os candidatos com chances reais de chegar ao cargo. E aí? Tradicionalmente, ao menos nas eleições grandes, com milhões de eleitores envolvidos, sempre foram usados um de 2 critérios. O primeiro, representatividade do partido do candidato. Como é que se mede se um partido é relevante ou não? Bancada na Câmara dos Deputados para presidente da República, na Assembleia Legislativa para governador, na Câmara Municipal para prefeito. Se um partido tem bancada expressiva, o candidato entra. Se não, sai. Esse critério meio que caiu em desuso porque começaram a pipocar candidatos com grandes chances nas pesquisas, mas que vinham de partidos nanicos. Isso era mais incomum naquele período em que PT e PSDB dominaram juntos a política brasileira, mas começou a correr com mais frequência. Aí se mudou o critério. Se começou a usar como critério as pesquisas eleitorais. Tudo bem. Percebe que tem um padrão aqui que se repete? Sempre que se chega à conclusão de que não dá para chamar todos os candidatos, o critério determinante foi o de excluir quem não tinha chance na eleição. Ou seja, dar voz aos candidatos que os eleitores realmente desejavam ouvir. Aqueles que têm chances. Pablo Marçal, segundo a maioria das pesquisas, é o preferido de 1/5 dos paulistanos, é muita gente. Bem, poderíamos usar um argumento utilitarista. Aos outros 80%. O direito deles de assistir a um debate e avaliar com calma os candidatos está sendo violado por um único candidato que usa o debate para fazer ruído.
O que é melhor para a maioria se sobrepõe ao direito de 20% dos eleitores verem seu candidato no debate. Olha, é um argumento forte, é um argumento relevante. O problema é que 20% não é pouca gente. Tem um aspecto da liberdade de expressão da qual falamos poucos. Um dos elementos que permitem a quem perde uma eleição ir para casa no dia seguinte, mesmo que insatisfeito, é a certeza de que pode não gostar do governante, mas pode continuar falando. Vai poder reclamar, vai poder criticar, vai poder montar um movimento político e, quem sabe, ganhar a próxima eleição. É evidente que nesse núcleo reacionário de 20% do Brasil está ali um ninho da serpente. Se não fascista, certamente antidemocrático. Nesse momento, em São Paulo, seu candidato é Pablo Marçal. Se começarmos a negar espaço a todos esses candidatos, a gente também fortalece, enrijece os ímpetos antidemocráticos dessa turma. A gente os convence de que a democracia é mesmo uma ficção, porque o candidato deles não tem direito de falar. A gente consolida mais o movimento antidemocrático que existe no Brasil. Então, qual é a solução? Eu não sei. Mas como essa aqui ainda é uma democracia, isso quer dizer que nós ainda temos uma ferramenta poderosa. É isso aqui, o debate público. Se as pesquisas estiverem corretas, Pablo Marçal não chega ao segundo turno. Mas ele inventou um jeito de participar de debates que vai ser copiado em 2026. Nós precisamos conversar sobre como lidar com isso. O país inteiro está pegando fogo e a culpa é toda nossa, tá? Não nos preparamos para as mudanças climáticas e seus efeitos já chegaram. Ainda é possível fazer alguma coisa? Combater essa crise é tarefa do governo ou podemos fazer algo como cidadãos? No curso Crise Climática, História do Século XXI, o economista e ambientalista Sérgio Bessermann vai responder essas perguntas com dados científicos de forma didática e acessível. Esse é um curso fundamental para quem quer entender a crise do clima e saber o que fazer a respeito dela. A aula inaugural gratuita é nessa quinta, dia 26, às 6 horas da tarde. Siga o link da descrição e ganhe um desconto de 10% na compra do curso.